Você sabe a diferença entre suspensão, coloide e solução? Não? Então fica comigo que hoje teremos uma super aula sobre dispersões. E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Isso me ajuda bastante, não custa nada para você, mas vale muito para mim. Acompanhe essa aula até o final para respondermos juntos algumas questões. Assim você vai ter uma ideia de como esse assunto pode ser cobrado de você no vestibular. Então bora lá! Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender Química de uma vez por todas. Gente, antes da gente começar, eu tenho que dizer para vocês que essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira, nós vamos estudar os principais tipos de dispersões e as suas características, e na próxima nós vamos abordar especificamente as soluções, cálculo de concentração, diluição e etc. Para começar, eu peço que você analise comigo essa figura aqui. Olha só, aqui à esquerda nós temos um Erlenmeyer, né, que é uma vidraria de laboratório, com uma substância azul transparente dentro. Nessa segunda aqui nós temos um copo de leite, né, aparentemente, e nessa terceira nós temos um copo com água suja. Qual que é a principal diferença entre essas três substâncias? A diferença entre elas é o tamanho das partículas que estão misturadas aqui no líquido, né, que pode ser água, né, ou qualquer outra coisa. Vocês têm que entender que uma dispersão ela é formada por um disperso, que muitas vezes é chamado de soluto, e um dispergente, que também é chamado de solvente. Quem que é o disperso? O disperso é aquele que está na solução em menor quantidade. E o dispergente é aquele que está na solução em maior quantidade. Tá certo? Esses três tipos de substâncias aqui são três tipos de dispersões. E são os três tipos de dispersões que nós vamos estudar na nossa aula. Tá bom? Essa daqui é o que a gente chama de solução. O copo de leite pode ser considerado um coloide. E o copo com água suja é uma suspensão. Nós vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de dispersões, ver as suas principais características e a diferença entre cada um deles. A primeira delas que eu vou mostrar logo agora é o tamanho das partículas, que até eu já falei no comecinho da aula. Olha só, uma solução vai ter partículas nela de 0 até 1 nanômetro. Um coloide vai ter partículas dissolvidas, vai ter um disperso com partículas de 1 nanômetro a 100 nanômetros. E uma suspensão vai ter partículas nela de 100 nanômetros para cima, tá? Mais de 100 nanômetros é suspensão. Pessoal, quanto que vale um nanômetro? Um nanômetro vale 10 elevado a menos 9 metros. Então, é tipo 0,0, tá 9 zeros e 1 metro, tá? Isso daqui é o que vale mais ou menos o nanômetro em metros. Vamos começar o nosso estudo falando sobre as dispersões coloidais, que é o exemplo lá do leite que eu falei para vocês. O que define principalmente as dispersões coloidais é um efeito que a gente chama de efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? É a capacidade de espalhar a luz sobre uma solução. Aqui vocês estão vendo um tubo de ensaio com água, né? E com uma suspensão coloidal, uma dispersão coloidal aqui. Quando você coloca um raio laser, um feixe de luz aqui sobre as duas soluções, você vai observar que aqui, nessa substância aqui que está pura, você não consegue ver a luz sendo dispersa. Já no coloide, você consegue observar aqui o feixe de luz, né, passando através da solução. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está em um local muito escuro, que tem alguma poeira no ar, quando a luz passa por algum buraco, a gente consegue ver o feixe de luz ali, né, passando dentro daquela sala. Isso daí é um exemplo também de coloide. Só que isso daí vai ser uma dispersão coloidal de um tipo diferente. Nós vamos estudar os tipos de dispersões coloidais também, tá bom? Os coloides eles podem ser moleculares ou iônicos. Quando é que um coloide vai ser molecular? Quando o disperso é composto
por moléculas ou por compostos moleculares que fazem ligações covalentes. Quando é que o colóide vai ser iônico? Quando o disperso for formado por compostos iônicos, tá certo? E os colóides podem ainda ser classificados em hidrófilos e hidrófobos. O que é um colóide hidrófilo? Esse sufixozinho aqui, filo, é gostar, né? Então, o colóide hidrófilo é aquele que gosta de água, ou seja, afinidade com a água. Ele se mistura bem com a água. Nós vamos ter também os colóides hidrófobos. Esse phobos significa medo ou repulsão. Então, os colóides hidrófobos são aqueles que não se misturam com a água, tá? Não se mistura. Não se mistura com água, ou seja, não gosta de água. Tá certo? E aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês todos os tipos de dispersão coloidal. E os tipos de dispersão coloidal eles vão depender do estado físico do disperso e do estado físico do dispergente. E aqui na tabela dá para vocês acompanharem. Ó. Se o dispergente for um gás e o disperso também for um gás, esse colóide ele não existe porque todos os gases eles são miscíveis entre si. Então a gente não pode dizer que existe um colóide gás. Mas se eu tiver um dispergente no estado gasoso e um disperso no estado líquido, eu vou ter um colóide que eu chamo de aerossol líquido. E o exemplo são as nuvens, tá bom? Ou ainda o orvalho de manhãzinha cedo. O dispergente é o gás, que é o que está em maior quantidade, e o disperso é o líquido, que no caso aqui vai ser a água, tá bom? Se eu tiver o dispergente no estado gasoso e o disperso no estado sólido, eu vou ter aqui o aerossol sólido. E o exemplo que eu coloquei para vocês aqui é a fumaça, tá bom? Se o dispergente estiver no estado líquido e o disperso estiver no estado gasoso, eu vou ter uma espuma líquida, tá bom? Aquela espuminha de sabão que a gente tem em casa, né? Não tá lavando roupa. Se o dispergente for líquido e o disperso for líquido também, eu vou ter o que a gente chama de emulsão. Exemplos de emulsão são o sangue, tá? A maionese também. Se o dispergente for líquido e o disperso for sólido, eu vou ter o que a gente chama de sol. O sol, o principal exemplo que a gente tem dele são as tintas, tá certo? E para fechar aqui, se o dispergente for sólido e o disperso for gasoso, nós vamos ter uma espuma sólida. O exemplo que eu dei aqui são as pedras pomes, né? Aquela pedrinha que o pessoal usa para limpar o pé, né? Se o dispergente for sólido e o disperso for líquido, eu vou ter um gel. Exemplo de gel, gelatina, né? Que a gente usa em casa, até mesmo aquele gel que a gente passa no cabelo. Se o dispergente for sólido e o disperso também for sólido, a gente vai ter o que a gente chama de sol sólida. E a sol sólida, o exemplo que eu coloquei aqui foi o rubi. Tá? Tem um processo que ele faz a conversão desse colóide aqui, nesse, né, do gel sólido, no sol líquido. E isso depende do acréscimo ou da retirada de água. Quando eu tenho um gel sólido e eu acrescento água, ele vai ser convertido em um sol líquido. E esse processo é chamado de pectização. Quando eu tenho um sol líquido e eu retiro água, eu vou converter ele num gel sólido. E esse processo é chamado de peptização. Vocês vão observar que a diferença entre os dois é que aqui nesse, o dispergente é líquido, né? Aliás, o dispergente é sólido e o disperso é líquido. E nesse daqui, o disperso é sólido e o dispergente é líquido. Por isso que depende, né, diretamente da retirada ou do acréscimo de água. Agora nós vamos ver um pouco sobre as suspensões. As suspensões eles são dispersos cujas partículas têm um diâmetro superior a 100 nanômetros. E o exemplo que eu coloquei lá para vocês foi aquele copo, né, cheio de água suja. Copo cheio de água suja. A principal característica das suspensões é que elas vão ser sempre um sistema heterogêneo, onde o disperso é visível a olho nu e se sedimenta espontaneamente. Então, se eu colocar um copo aqui com água suja e deixar ele por algum tempo, a água, a sujeira, ela vai sedimentar.
vai formar um corpo de fundo. E eu posso ainda separar o disperso do dispergente por um processo de filtração ou de centrifugação. Aqui está o exemplo, né? Um copinho de água limpa e um copinho de água suja. Esse copo de água suja aqui, ele tem uma suspensão. E alguns dos exemplos de suspensão muito legais que nós temos no nosso dia a dia são de alguns medicamentos. O principal deles, leite de magnésia, que todo mundo conhece, né? Que ele é um antiácido e também laxativo. Nessa suspensão, nesse medicamento, nós temos o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Ele está disperso numa solução. Aliás, ele está em suspensão com uma solução. Por isso que ele sempre fala para você agitar ali aquele medicamento antes de você ingerir ele. Tá aqui o exemplo do leite de magnésio. E as soluções? O que são as soluções? As soluções elas são dispersões cujas partículas do soluto possuem até 1 nanômetro, que foi o que eu falei para vocês lá no começo da aula. Né? São aquelas cujas partículas do disperso são menores. Né? O disperso na solução eu vou chamar de soluto e o dispergente na solução eu chamo de solvente. E as soluções são sempre sistemas homogêneos. O que é um sistema homogêneo? Quando eu for observar ali a minha substância, que é homogênea, eu não vou ter várias fases, eu vou ter somente uma fase. Né? As soluções elas não podem ser separadas por centrifugação ou por filtração. Não adianta você tentar filtrar, tentar separar ali uma água que está misturada com açúcar, filtrando, que você não vai conseguir, porque as partículas elas são muito pequenas e elas passam através do filtro. E as soluções elas podem ser iônicas ou moleculares. Elas vão ser iônicas quando o soluto for um composto iônico e vão ser moleculares quando o soluto for um composto molecular. Exemplo de solução iônica, né? Solução com NaCl. Exemplo de solução molecular, uma água com açúcar, né? O açúcar é um composto molecular. E aqui está um exemplo da solução iônica, né? E aqui o exemplo da solução molecular. Na solução iônica, a principal diferença para a solução molecular é que os íons eles vão se separar e ser hidratados completamente pela água. Na solução molecular, os íons não vai haver íons, né? Então a molécula ela não se divide. Aqui os componentes se dividem. Você tem um componente de carga positiva e um de carga negativa. Aqui, ó, o íon positivo vai ser hidratado e aqui o íon negativo vai ser hidratado. E essa hidratação ela se dá de formas diferentes em cada um desses íons. Você sabe que a molécula de água ela é assim, né? Ela é uma molécula polar. Tem aqui uma parte que tem os elétrons, ela vai ter uma região negativa e uma região positiva. Essa região positiva aqui, ela vai aderir nos íons negativos. E essa região negativa vai aderir nos íons positivos, assim como vocês estão observando aqui, ó. Tá certo? Nos compostos moleculares isso não vai acontecer, porque eles são hidratados completamente. As moléculas individualmente elas são hidratadas completamente. Quais são os principais tipos de soluções? Eu vou poder ter soluções sólidas. O que quer dizer isso? Que eu vou ter uma mistura de dois sólidos, uma mistura homogênea de dois sólidos. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o ouro, né? O ouro ele pode ser 24 quilates, que é o ouro puro. Pode ser também o ouro 18 quilates ou até mesmo o ouro 12 quilates. E tudo isso vai depender da mistura de outros metais ali no ouro, certo? Então o ouro 18 quilates ele é um exemplo de solução sólida. A solução pode ser também gasosa. Exemplo de solução gasosa que todo mundo deve saber, a nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é formada por uma mistura de gases, sendo que o principal deles é o nitrogênio, o segundo mais abundante é o oxigênio, e depois nós temos alguma mistura de outros gases. Nós temos também soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos, tá bom? Exemplo que eu trouxe aqui para vocês, um refrigerante. Quando você vê o refrigerante ali, ele tem várias bolinhas de gás dentro dele. E agora eu gostaria de compartilhar também uma experiência que eu tive, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz curso técnico em Química, eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de refrigerantes. E eu vi que o refrigerante, quando ele é produzido, quando ele sai de dentro lá das máquinas, da fábrica, ele já sai geladinho. Por que ele sai gelado, gente? Quando
quanto mais baixa a temperatura da solução, aliás, quanto mais baixa a temperatura do soluto, maior vai ser a solubilidade dos gases nesse soluto. E quanto mais alta a temperatura do soluto, menor vai ser a solubilidade desses gases. Isso tem várias implicações, por exemplo, na água dos mares. Quando a temperatura está muito alta, a quantidade de CO2 na atmosfera aumenta. Por quê? Porque o mar vai liberar o CO2. A solubilidade do CO2 no mar vai diminuir bastante. Então vai acontecer a liberação do CO2 para a atmosfera. Quando a temperatura baixa, o CO2 que está na atmosfera ele vai se dissolver na água do mar. E esse é um dos principais mecanismos que controla a quantidade de CO2 na atmosfera. Tá certo? Outro exemplo que eu tenho são as soluções que são formadas pela mistura de líquidos. Que o exemplo que eu trouxe, o álcool, né? Álcool aqui 46 graus e NPM, que é uma mistura de álcool com água, né? De etanol com água. E eu vou ter também soluções que são formadas pela dissolução de sólidos em líquidos. Exemplo básico, um suco que você faz, né? Aquele suco de pacotinho que você dissolve lá aquele pozinho no copo, né? E você toma aquele suco. Aquilo ali é um exemplo de dissolução de um sólido em um líquido. Ou até mesmo quando você coloca o açúcar lá no café, né? Para adoçar o seu café. É um exemplo de dissolução de sólido em líquido. Gente, essa foi a nossa aula. Os exercícios para essa aula vão estar na parte 2, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para ter acesso a todo o material que eu postar aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde você vai poder ter acesso a todo o material de apoio das aulas que eu posto aqui no YouTube, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula. Tchau, tchau!